Muito bem, então se você está observando, o texto que nós lemos aqui, um texto um pouco longo inclusive, vai falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem pecador, mas um grande homem de Deus. Neste capítulo 12 de 2 Coríntios, nós observamos que o próprio apóstolo Paulo está dizendo que Deus dá a ele grandes experiências espirituais. O apóstolo Paulo teve grandes revelações com Deus, grande intimidade com o Senhor, sendo ele capaz de ter acesso ao céu, um homem vivo, sem necessariamente ter que morrer. Ele estava em vida, mas ele teve acesso ao céu. Diz a palavra de Deus que o próprio Deus leva o apóstolo ao arrebatamento, provoca nele um arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele consegue chegar pela misericórdia de Deus, pelo propósito de Deus, ao paraíso. No versículo 4 diz assim: foi arrebatado ao paraíso. Este homem que ele está se referindo é o próprio apóstolo Paulo. Então o apóstolo, ele vai numa dimensão espiritual muito forte e nós observamos que ele ouve palavras inefáveis que homem nenhum é lícito falar ou escutar. Quer dizer, veja como estava o grau de intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Eu preguei no culto de ontem na igreja, pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor, sobre a intimidade. A intimidade que o crente deve ter com Jesus. E isso é muito importante. Quando você tem um laço de intimidade com Deus, com Jesus Cristo, você ganha muito com isso. É uma honra você ser íntimo de Jesus. Se você observar, o Abraão, ele era tão próximo de Deus que tornou-se o quê? Amigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo de Deus? É importante. É importante. E o apóstolo Paulo, ele tinha muita intimidade, ao ponto de ser arrebatado e de conhecer um lugar celestial, isso em vida. Só que tem um detalhe: nós somos de Deus, você é de Deus, mas você é pecador. E Deus conhece o coração do pecador. Deus sabe das intenções de cada coração. Deus sabe da sua e da minha capacidade. Ele sabe até onde o ser humano pode atingir, pode alcançar. Ele sabe, por exemplo, até onde você pode suportar. Tanto é que está escrito que Deus não coloca nas suas costas, né, digamos assim, uma cruz pesada, um peso maior do que você possa suportar. Porque Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu dormir, os seus pensamentos. Antes de você nascer, Deus já conhecia você. No ventre da sua mãe, Ele já sabia o seu nome, já sabia a sua capacidade, tudo Ele já sabia sobre a sua vida. Então, como Ele conhece o ser humano, Ele sabe que o ser humano ele é tendencioso a pecar, a fugir da presença de Deus, a buscar fazer os desejos do seu próprio coração. Deus sabe que o coração do homem é enganoso. Então, Deus sabe de todas as coisas. O que que Deus faz? Quando o apóstolo Paulo ele tem essa visão espiritual, tá? Ele consegue ter essa experiência com Deus, que é muito forte, como um homem pecador, é muito forte. O que que Deus faz? Deus coloca um espinho na carne. É verdade.
Olha para cá. Deus permitiu que o apóstolo Paulo andasse para cima e para baixo com um espinho na carne. Diga aí, meu irmão, um homem de Deus, um homem que tinha muitas experiências com Deus, um homem que tinha conhecimento tanto do céu como da terra, porque Deus tinha derramado uma unção muito grande sobre a vida daquele pregador, daquele missionário, pastor, bispo, apóstolo Paulo. Ele tinha uma unção da parte de Deus tão forte que teve um momento, diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que as pessoas procuravam Paulo com muita frequência para pedir oração, para pedir ajuda e escutar a pregação do evangelho genuíno. E o apóstolo Paulo era só um ser humano. Então tinha momentos que Paulo não tinha tanto tempo de atender a todas as pessoas. O que é que Paulo fazia? Chegava alguém perto de Paulo e dizia: olha, tem alguém doente lá naquela cidade. Alguém está enfermo ou enferma. Tem alguém precisando de uma libertação. E o apóstolo Paulo não tinha como sair para 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Naquela época não tinha avião, não tinha transporte automotor. O que Paulo fazia? Rasgava um pedaço de pano da sua roupa, pedaço de avental, mais especificamente falando, e dizia assim: olha, leve para lá e coloque sobre a vida da pessoa. A pessoa vai ser tocada pela unção de Deus, tá? Que estava sobre os aventais, os panos, os pedaços de pano, os pedaços de tecido. E as pessoas eram o quê? Curadas, libertas para a glória de Deus. A unção era forte que estava em Paulo, que Deus tinha derramado. Mas observe bem, toda essa unção que Paulo tinha da parte de Deus não era suficiente para libertar Paulo do espinho na carne. Não tinha a suficiência, aleluia, para libertar Paulo. Na verdade, tinha todo o poder para libertar Paulo do espinho da carne. Só que o próprio Deus não permitia. Para você ver como nós podemos resgatar desse texto uma lição muito grande. Quantas pessoas hoje, eu não sei se é o seu caso, mas possa ser que seja, que tem acesso a Deus, ora ao Senhor, vem mantendo uma comunhão com Deus, até abre o jejum, sobe o monte, desce o monte, tem acesso ao altar de Deus, é crente há muito tempo, é cristão há 20, 30 anos, mas sempre está, aleluia, observando os seus espinhos na sua carne. São muitos tipos de espinhos, espinhos físicos e espinhos espirituais. A pessoa é uma bênção, a pessoa prega, a pessoa ora nas pessoas, a pessoa evangeliza, é dizimista fiel, ofertante, a pessoa tem intimidade com Deus, com o pastor, com o missionário, é uma bênção na obra de Deus, só que tem um problema que Deus não resolveu. E você sabe que Deus está falando com você. Dentro do seu coração tem coisas que você, aleluia, glória a Deus, que você diz assim: esse problema está resistindo dentro de mim há muito tempo e eu estou convivendo com ele todo dia. E você olha para pessoas que são diferentes de você, que não possuem o seu problema, que não está convivendo com esse problema que você convive hoje. E você diz assim: Deus, esta pessoa está tão bem, não tem esse problema e eu tenho esse problema. São os espinhos que você tem que, aleluia, entender. Deus trabalha de uma forma que o ser humano não vai entender. Porque Deus é Deus, ser humano é ser humano. A diferença é muito grande, os pensamentos são maiores. E Deus trabalha com propósitos. Não esqueça disso. Deus trabalha com propósitos. Deus tem um propósito na sua e na minha vida.
e para o propósito ser alcançado, ele faz do jeito que ele acha melhor. Talvez você perdeu muitas coisas na sua vida e você reclama disso com Jesus. Mas nesta hora eu te digo em nome de Jesus Cristo, se você possuísse tudo o que você queria, talvez você hoje nem aqui estivesse assistindo este vídeo. Talvez você criasse um orgulho, uma soberba. Se você tivesse tudo o que você gostaria de possuir, talvez você não buscasse a Deus como você busca hoje. Deixe Deus trabalhar. Deus não erra, não falha. Ele está do seu lado. Ele está operando maravilhas na sua vida, na sua casa. Enquanto você não pode fazer muita coisa, Deus pode todas as coisas. Enquanto você não pode fazer muita coisa, Deus faz o impossível na sua vida, porque no livro de Lucas, capítulo 1, diz que Deus é o Deus do impossível. Creia nesta palavra. Creia no poder da oração. Creia que Deus está operando. Há o tempo de Deus para entregar a vitória. Se você recebe, diga amém aqui abaixo. Diga amém em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saudar você que nos encontrou aqui pela primeira vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus.